Muito boa noite, meus caros alunos. Hoje nós vamos ver um tópico muito importante, muito interessante. Vocês vão aprender como se monta um plano mestre de produção, ou, da sigla em inglês, um MPS, Master Production Schedule. Primeiro, é importante a gente entender que na manufatura, na indústria, o Plano Mestre de Produção, ou MPS, ele contém uma declaração da quantidade e do momento que eu tenho que fazer um determinado produto para atender uma determinada demanda do mercado. Quando é que esses produtos devem ser produzidos? Seja para atender uma demanda específica daquele período ou para produzir contra estoque, para estoque. Esse programa ele direciona toda a operação em termos do que ele é montado, o que é manufaturado, o que é comprado. É a base para eu fazer o planejamento, inclusive de utilização de mão de obra, de equipamentos, determina o aprovisionamento de materiais, de insumos, né, e de capital, em última instância. O Plano Mestre de Produção, ou MPS, é a fase mais importante do planejamento e controle de uma empresa. Constitui-se na principal entrada para que eu possa fazer os planejamentos das necessidades dos materiais. Se eu tenho um determinado produto que eu vou fazer, que matérias-primas, que insumos que eu vou precisar para fazer esses produtos. Então, se a gente pensar o processo de programação de produção, ele envolve dois sistemas básicos. O plano mestre de produção, eu calcular o plano mestre de produção, e depois que eu tiver o plano mestre de produção nas mãos, eu fazer o MRP, que é o planejamento das necessidades de materiais. Então, se eu for pegar o programa mestre de produção, eu tenho que considerar todas a carteira de pedidos que eu tenho de um determinado produto que eu faça na minha empresa. É um produto ou um serviço, que eu posso fazer também um plano mestre de produção de alguns tipos de serviços. A carteira de pedido, e também se eu não tiver todos os pedidos já colocados, o que está previsto para fazer naquele período que eu estiver planejando, que pode ser 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Esse programa mestre de produção, que eu vou falar quanto de produto, por exemplo, quantas mesas que eu vou produzir, quantos equipamentos eletrônicos que eu vou fazer, é o produto final. Eu pego essa questão do produto final e entro num outro sistema que é o MRP, que ele vai dar o planejamento das necessidades dos insumos, dos materiais que vão compor esse produto. Mas para isso eu preciso entrar nesse meu MRP, as listas de materiais, o registro que eu tenho de estoque desses materiais, porque eu não preciso comprar aquele material que já tem em estoque, ou não preciso fabricar aquele material em estoque. E qual que são as saídas de um planejamento de necessidade de materiais? As ordens de compra, os planos de materiais e as ordens de trabalho, as ordens de serviço, tá certo? Que acontecem, ou as ordens de produção, como a gente queira fazer, ou comprar, ou produzir, ou fazer aquele determinado serviço. Isso que é a saída desse processo de programação de produção. O programa mestre de produção, ele tem que incorporar nesse programa tudo aquilo que eu tenho que atender, seja a carteira de pedidos dos clientes, eu tenho que colocar nele todas as restrições chaves de capacidade, porque às vezes eu tenho um problema de capacidade da minha fábrica, eu não consigo fazer aquela quantidade. Quais os níveis de estoque que eu quero, que eu desejo, que existem, né? Eu tenho que colocar tudo isso, porque vamos imaginar que tem uma demanda do cliente de 100 unidades, mas se eu tenho 30 já no estoque, eu preciso fazer apenas 70, né? Se eu quiser zerar o meu estoque. Todas as demandas por peças de reposição têm que entrar nessa programação de produção. Tem que colocar as necessidades de estoque de segurança, que é aquele estoque que eu faço para cobrir alguma incerteza do processo, ou do cliente, ou da demanda ou da oferta. As necessidades para exposições e promoções, por exemplo, eu vou produzir um determinado trator, mas eu quero que eu vou precisar fazer uns 4 para fazer exposições que estão espalhados aí no Brasil todo.
Então eu tenho que fazer 3 a mais, não é só pegar aquela carteira que os clientes quiseram. Também ocupa o meu processo produtivo algumas demandas do programa da pesquisa e desenvolvimento. Às vezes eles querem fazer um teste com um novo produto que ocupa a minha capacidade fabril. Demanda de empresas coligadas e ainda eu posso também incorporar a minha demanda, uma previsão dessa demanda que eu estou fazendo, não que o cliente tenha colocado um pedido, mas que ele pretenda ou que é possível que ele coloque, seria uma previsão da demanda. Então, como é que seria isso? Eu tenho 2 formas de fazer a minha programação, o meu plano mestre de produção. Depende da política que eu for adotar. Eu tenho uma primeira política, que a gente já viu lá atrás, a política de acompanhamento da demanda, que eu vou tentar fazer exatamente o que o cliente está pedindo, a demanda exige. Eu não vou fazer nem mais nem menos, tá certo? Então, essa política ela visa produzir somente a quantidade demandada após consumir o estoque em mãos, se houver o estoque em mãos, né? Ela não considera, por exemplo, os custos num processo produtivo decorrentes das variações do processo produtivo, ou operacional, como hora extra, setup, ociosidade, essas questões. Ou seja, eu produzo exatamente o que é a demanda prevista para aquele período, né? E o que se espera num processo como esse é que a capacidade de produção seja suficiente para eu atender as variações da demanda, as oscilações da demanda, né? Então, produtos perecíveis, por exemplo, produtos de alto valor agregado que eu não queira ter estoque, é importante eu fazer somente aquelas necessidades. Muito bem, eu posso, vou ampliar um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Vamos imaginar que eu tenho as seguintes demandas. Eu vou fazer um planejamento para vocês verem. Como é que eu faço um plano mestre de produção? Vamos imaginar que eu peguei lá um determinado produto, qualquer que seja ele, e eu tenho as quantidades que o mercado está precisando. Então, na primeira semana o mercado está precisando de 30 unidades, na segunda semana 15, na terceira 15. Pego a demanda até chegar na sexta semana. Então, eu estou planejando a minha produção para um mês e meio, mais ou menos, à frente, né? 6 semanas. Muito bem. Essa aí é a demanda que eu tenho que produzir, eu tenho que entregar. Por exemplo, na primeira semana 30, na segunda semana 15, na quinta semana 20. Isso eu tenho que entregar. Muito bem, o que eu tenho hoje em mãos? Qual que é o meu estoque? Tá? Vamos imaginar que eu tenho hoje 50 unidades desse produto. Bom, se a política que eu vou adotar é acompanhar a demanda e eu quiser consumir esses estoques, é muito simples. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu tenho as 50 unidades em mãos. Tenho 50 unidades em mãos. Tá? Eu estou aumentando um pouquinho aqui para ficar mais fácil. Eu tenho 50 unidades em mãos. Eu tenho que entregar 30, né, a demanda, tem que entregar 30, vai ficar disponível para mim 20. Eu não preciso produzir nada, eu estou simplesmente consumindo o meu estoque. Muito bem, então, na primeira semana, eu simplesmente não vou produzir nada e vou ter ainda disponível 20, porque eu tinha 50. Vai ser, a demanda é 30, sobraram 20. Muito bem, eu tenho essas 20 unidades da primeira semana. Vamos fazer para a semana 2. Eu tenho 20. Quanto que é a previsão de demanda da semana 2? 15. Então ainda vai sobrar 5. Então eu não preciso produzir nada. Agora, vamos da segunda para a terceira semana. Eu tenho 5 unidades, mas a minha demanda é de 15. Então eu tenho que produzir 10. Então o meu plano mestre de produção vai ser de 10. Então, na primeira semana eu não produzo nada, na segunda nada, na terceira semana, 10 unidades. Muito bem, daí para frente eu vou acompanhar a demanda, eu vou produzir, os meus estoques acabaram, então eu vou produzir exatamente o que está pedido a demanda. Então, se na quarta semana está pedindo 20, eu vou produzir 20. Na quinta semana está pedindo 20, eu vou produzir 20, tá certo? Na sexta semana 15, eu vou produzir 15 e por aí vai. Tá? Então, isso que caracteriza o meu acompanhamento da demanda. Vou fazer exatamente o que a demanda
está prevendo. Agora vamos imaginar uma outra situação. Deixa eu chegar isso aqui para a gente poder enxergar melhor. Agora vamos pegar uma outra política de capacidade constante. Eu não quero ficar fazendo... Notem que a demanda é a mesma do quadro anterior, mas agora estou usando uma política diferente. A política da empresa é o seguinte: eu não quero ficar toda hora produzindo uma quantidade e aí eu tenho variações muito grandes, né, no meu processo produtivo. Eu quero produzir uma capacidade com uma produção constante, capacidade que seja constante, para evitar horas extras, evitar que você tenha ociosidade. Lembrem-se que quando eu fiz acompanhamento da demanda no slide anterior, eu passei 2 semanas sem produzir nada. E os empregados? E os funcionários? E as máquinas ficaram paradas? Então, isso pode ter um custo de produção muito alto, quando eu acompanho a demanda. Em alguns casos não tem jeito, eu tenho que acompanhar a demanda mesmo. Se o produto é perecível, eu não posso fazer muito numa primeira semana, porque senão vai perder o produto. Tem que fazer exatamente o que ele tem. Ou se for muito caro, eu não quero fazer estoque. Agora, nesse caso específico, política de capacidade constante, como é que eu tenho que proceder? Eu estou planejando para 6 semanas. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu vou pegar a demanda das 6 semanas, tá certo? 30 mais 15, mais 15, mais 20, mais 20, mais 15. Dá 100, tem que fazer 115 produtos, unidades desse produto, tá certo? Se eu quero terminar o meu período de planejamento, que são de 6 semanas, com estoque baixo, eu tenho que tirar esses 50. Se eu quiser manter os 50 no estoque, eu não tenho que tirar nada. Mas nesse caso, eu vou tirar. Vou pegar, somo tudo, deu 115, tiro as 50 que eu já tenho, que eu não preciso produzir, que eu já tenho, e eu vou produzir a restante. Então, 115 menos as 50 que eu já tive, eu vou ter que produzir 65. Se eu dividir pelas 6 semanas do meu processo, vai dar 10,8 unidades que eu tenho que fazer por semana. Isso significa 10,8, mas como é um produto, não tem 10,8 mesas, não tem 10,8 peças. Eu tenho ou 10 ou 11. Se eu fizer 10, vai ser menos que a necessidade. Então, 11. Então, eu arredondo para cima. Então, o meu plano mestre de produção, eu ponho 11 em tudo, tá certo? E aí eu vou ver. Eu vou produzir, toda semana, na primeira semana, na segunda, terceira, quarta e até sexta semana, 11. Então, como é que ficaria o meu disponível? Muito simples, conta simples, somar e subtrair. Eu tenho 50 unidades, vamos fazer aqui. Eu tenho 50 unidades em mãos, concordo? Eu vou produzir 11, então são 61. Se eu vou produzir, eu tenho 50, produzo mais 11, 61. Menos 30 que eu tenho que entregar, quanto que está disponível? 31. Eu tenho 31 unidades. Mais 11 que eu vou produzir, 42. 42 menos 15, 27. Eu tenho 27 unidades na segunda semana. Mais 11 que eu vou produzir, 38. Menos 15, 23. Eu tenho 23 unidades. Mais 11 que eu vou produzir para a quarta semana, dá 34. 34 menos 20, 14. Na quarta semana sobrou então disponível 14 unidades. Eu vou produzir mais 11, então dá 25. Menos 20, 5. Então tenho disponível 5. Na quinta semana eu tenho 5, vou produzir mais 11, eu tenho 16, menos os 15 que eu vou ter que entregar, uma. Então, muito razoável, eu consegui reduzir o meu estoque de 50 para uma unidade, o ideal seria zerar, mas eu não consegui zerar porque eu arredondei para cima, lembra que era 10,8, eu coloquei 11, então sobrou apenas uma em estoque, mas eu já consegui reduzir muito o estoque. E o que é melhor? Em todas as semanas eu produzi igual, então eu posso planejar melhor minha mão de obra, sem hora extra, sem picos no processo de produção, o processo de contratação de energia. Então, se eu produzo, por exemplo, uma máquina, um carro,
um trator, etc., eu, né, 11 por semana, um equipamento qualquer, eu mantenho isso aqui de forma que os meus recursos não mudam muito. Isso é muito importante para você manter o custo de produção mais baixo. Em compensação, quando eu faço isso, vocês vejam que tem estoques, né? Ao longo do processo tem bastante estoque. Por exemplo, se eu somar o estoque médio aí das 6 semanas, eu tenho que somar 31 mais 27, todos disponíveis, eu vou ver o meu, dividir por 6, eu tenho meu estoque médio do período, tá certo? Então isso é política de capacidade constante. Então lembrem-se, política de acompanhamento de demanda, eu vou produzir conforme a demanda. Política de capacidade constante. Eu somo tudo, todas as demandas daquele período, daquele horizonte de planejamento que eu estou fazendo, e divido pela quantidade de semanas, de dias, de mês, depende da unidade que eu estou fazendo. Aqui eu estou fazendo em semana para simplificar para vocês. Ok? É bem interessante fazer essas continhas. Espero que vocês não tenham perdido, as contas são muito fáceis. É claro que pode complicar um pouquinho mais, né? Se eu falar que, olha, mas eu tenho a minha capacidade de produção é tanto, umas coisas que podem ser complicadas. Então, por que não complicar um pouquinho? Vamos então complicar um pouquinho. Vamos pegar aqui. Um exemplo, né, só que nesse caso, a minha produção tem uma capacidade de produzir no máximo 220 unidades. Limitei a minha capacidade de produção. E vou utilizar a política de acompanhamento da demanda. Vamos fazer uma tentativa aqui, se a coisa vai funcionar bem. Vamos ver se essa política me atende. Eu tenho em mãos também, no estoque, na semana 0, né, antes do meu planejamento, eu tenho 30 unidades. Nesse caso, eu estou fazendo um planejamento para quase 2 meses, né? Para 7 semanas. Então, eu estou fazendo por semana, por exemplo. Pode ser por dia, tá, gente? Eu usei semana simplesmente por acaso. Muito bem. Então, na primeira semana, eu tenho uma demanda, a soma de todas as demandas dos meus clientes. Tenho 210 unidades desse produto, que eu não sei qual é. Não é importante nesse momento saber. Na segunda semana, tenho uma demanda de 230, na terceira 180, na quarta 200, na quinta semana 210, por aí vai. Até a sétima semana, 220. Muito bem. Aí aconteceu uma questão. Eu tenho uma capacidade de 220. Vamos tentar? Muito bem. Como é que a gente faria? Numa primeira tentativa para atender a política de acompanhamento da demanda. Eu tenho 30 unidades em mãos, tá certo? Eu tenho que, para poder chegar a 210, eu tenho que produzir 180, tá certo? Senão eu não consigo atender menos 210. Na segunda semana acontece um fenômeno. Eu tenho uma demanda de 230 e zerou meu estoque. Então eu tenho que produzir 230. Mas olha lá, a capacidade da minha produção é de 220. Então eu não consigo fazer isso. Então eu vou ficar devendo 10 para o meu cliente. Meu cliente pode ficar muito zangado por isso se eu atender. Ou não. Às vezes você pode negociar com o cliente e falar assim, eu posso entregar na semana seguinte, né? Como é o caso que nós fizemos aqui. Mas nem sempre o cliente vai gostar disso. E também você é o programador, você não é um cara que está ligado ao cliente diretamente, nem sempre está ligado ao cliente. Mas vamos imaginar que você vai por aí. Se você ficou devendo 10 unidades, então você tem que entregar. Vamos imaginar que o cliente resolveu aceitar com atraso de uma semana essas unidades. Então, se você tem uma demanda de 180, mais aquelas 10 que você tinha, você tem que produzir quanto? 190. Nas outras semanas, você vai produzir a quantidade que que foram demandadas. Na quarta semana, tinha uma demanda de 200, você produz 200. E aí por aí vai. Na sexta semana, tinha uma demanda de 190, produz a 190. Na última semana, tinha uma demanda de 220. Olha, o limite da capacidade, você produz as 220. E reze nessa última semana para não ter nenhum problema na sua máquina, para não ter problemas para entregar para o seu cliente. Muito bem, essa é uma tentativa. Agora, como você está fazendo, é um plano, lembra? Plano mestre de produção.
um plano, você poderia saber, se o seu cliente não vai aceitar que você não atendesse, você pode antecipar esses 10 que você perdeu na semana 2. Por exemplo, eu tenho 30. Em vez de eu produzir a quantidade lá de cima de 200, de 180, eu produzo 190, né? Produzo 10 a mais, que sobra lá no estoque, para poder compensar na semana 2, que aí eu pego os 220, que é o máximo que eu consigo produzir, mais esses 10 que eu tinha disponíveis, ter os 230 tranquilo. Daí para frente, tudo bonito, tudo igual, né? Nessa política de acompanhamento da demanda. Fácil, fácil. Vamos olhar um pouquinho nessa política de acompanhamento da demanda. Tem mês que eu produzo 190, que eu tenho um plano, né, de produzir 190, tem a terceira semana 180, tem uma semana a 2 e a 7 que eu vou planejar produzir 220. Vejam como há uma variação no meu processo. Muito grande. Mas, às vezes 20 peças, 20 unidades, 20 veículos, 20 equipamentos, pode ser bastante grandes. Então, temos um problema, né? Ou seja, a minha produção fica oscilando de acordo com a minha demanda. Ok? Muito bem. Vamos em frente. Agora vamos usar os mesmos números que nós tínhamos antes para a política de capacidade constante. Vamos lá. Eu tenho o meu gerente falou assim, olha, eu quero que você nivele a produção siga nivelada, sem muitas oscilações, tá certo? Eu quero que no final a mesma quantidade de estoque inicial seja mais ou menos igual no final, tá certo? Do meu período de planejamento, quer dizer, na semana 7. Enfim, eu passei o meu gerente, ou as políticas da empresa que vão me dizer como é que vai ser o melhor plano para nós. Então, como é que faz mesmo a política de capacidade constante? Eu somo todas as demandas daquele período que eu estou querendo planejar. Então, seria 210, mais 230, mais 180, mais 200, mais 210, mais 190, mais 220. Isso dá 1440. Eu pego simplesmente e divido por 7. Por que eu não tiro os 30? Porque eu quero que ele fique lá, eu quero que esses 30, no final do meu planejamento, continuem, né, no meu estoque para algum eventual problema que tiver de entrega, etc. Muito bem. E aí eu pego 1440 dividido pelas 7 semanas que eu estou fazendo aqui, dá 205,7, que é aproximadamente 206. Muito bem, agora eu vou fazer a conta que vocês já sabem fazer. Muito bem. Eu tenho em mãos, no momento zero, né, 30 unidades. Tem vermelho aí, tá certo? Tem vermelho, tem 30 unidades. Se eu tenho 30, vou produzir 206, eu tenho 236. 236, eu tenho que entregar 210, não é a demanda? Sobra quanto? 26. Bom, agora eu vou fazer o mesmo raciocínio para frente. Eu tenho disponível 26. Vou produzir mais 206. Vou dar 232. Menos 230 que eu vou consumir, sobram 2. E por aí vai. Eu tenho 2. Vou produzir mais 206, são 208. Menos 180, 28. Eu tenho 28 mais 206 menos 200, 34. Eu tenho 34 na quarta semana. Vou produzir mais 206, dá 240. Menos 210, 30. Eu tenho 30 mais 206, dá 236. Menos 190, 46. Eu tenho 46 mais 206, menos 220, 32. Muito bem, simples assim, fácil assim, né? Então, nesse caso, eu mantive. Agora, se o meu gerente, lá no meu processo produtivo, gerente de produção, fica para mim, não quero que termine a última semana com estoque, eu quero que o estoque chegue próximo de zero. Então, é simplesmente fazer
mesma coisa que a gente fez. Soma todas as demandas, que é a tentativa 2 aqui embaixo, né? Não vai dar para a gente... Isso aqui deu. A tentativa 2, a gente soma todas as demandas, que vai dar quanto? 1.440. Mas eu já tenho 30, né? Então eu quero consumir esse estoque, tem que tirar esse estoque, né? Então, dá 1.410. Dividido por 7, dá 201, tá certo? 201,4 ou aproximadamente 202. Se eu colocar 201, pode faltar. Se eu colocar 202, vai sobrar um pouquinho, mas pelo menos vai reduzir o estoque. Mas olha o que acontece se eu tentar tirar o estoque. Esse é o medo de, às vezes, você não ter estoque. Olha o que vai acontecer na semana 2. Vai faltar. Vamos ver como é que chegamos a esse número lá. Eu tenho 30 no momento 0, mas vou produzir mais 202, então dá 232. 232, vou entregar 210, ficam disponíveis 22. 22 mais 202 dá 224. 224 para 230, eu não consigo atender a demanda. Vai faltar 6 unidades. Vão faltar 6 unidades. Né? Então, é um problema. Então, eu tenho que fazer isso na semana seguinte. Ou eu antecipo, ou eu faço na semana seguinte. Como é tudo 202, não tem condição de antecipar, porque não é uma política de acompanhamento da demanda. É uma política de capacidade constante. Então, na semana seguinte, eu vou fazer também os 202, né? Mas eu tenho que entregar só 180. Então, ótimo, ainda cubro 6, ainda sobra 16. Né? Então, eu tenho que fazer 202 menos 6, menos 180, eu tenho, então, disponível 16. Aí eu faço a mesma coisa que vocês estão acostumados. Eu tenho 16 mais 202, menos 200, 18. 18 mais 202, 220, menos 210 que eu tenho que entregar, 10. E aí por aí vai. Então, termino o final com 4 unidades em estoque. Tá certo que é muito melhor do que eu entrei. Mas qual é o problema dessa segunda tentativa aqui? Quando eu tiro meus estoques? Eu reduzo o estoque, mas, tá certo? No mês, na semana 2, eu não atendo. Bom, a gente vê que tem essa diferença. Um bom plano, o que é um bom plano? Que atenda os clientes, que atenda o processo produtivo, que ele reduza, que tenha o menor custo possível, que tenha o menor custo de estoque possível, tá certo? Que não põe em risco a minha confiabilidade, né? Que é atender bem o cliente, tá certo? Muito bem. Então, vocês agora acabaram de aprender como eu monto um plano mestre de produção. Depois que vocês montam esse plano mestre de produção, esse plano mestre de produção, vamos pegar aqui, por exemplo, 202, lembram? É aquilo que eu vou mandar a fábrica produzir. Que eu vou entrar, aí eu preciso saber, esse é o produto final. Eu quero saber de que é composto esse produto, para que a fábrica possa comprar os insumos, preparar os insumos e trabalhar nas necessidades de matérias-primas ou de insumos. Isso a gente vai ver na próxima aula, quando a gente tratar do MRP, tá certo? Dos requerimentos, das necessidades de materiais. Ok, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham aprendido bastante.